Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos Scalércio, juiz do trabalho aqui do TRT da 2ª Região, sou o diretor de Direitos Humanos da Matra 2, professor de cursinhos preparatórios. Estou aqui para falar sobre a reforma trabalhista no tocante à jornada, ou seja, quais são os aspectos relevantes da reforma trabalhista com relação à jornada de trabalho. No tocante à jornada de trabalho, um primeiro ponto que cabe destacar é que foi retirado do trabalhador, foi suprimido o direito à chamada jornada in itinere, que era a jornada, que era considerado jornada de trabalho, o tempo que o empregado gastava da casa para o trabalho, quando esse trabalho era de um local de difícil acesso ou não servido por transporte público e o empregador lhe fornecia o transporte. Hoje, com a reforma trabalhista, esse direito seria retirado. Ou seja, pouco importa onde fica a empresa, pouco importa que é um local de difícil acesso, que nunca vai ser considerado jornada de trabalho. Isto é uma redução de direito, porque até antes, ou seja, na legislação atual, o empregado, ao menos que trabalhasse nesse local de difícil acesso ou num serviço de transporte público e o empregador fornecia o veículo, ao menos ele tinha garantido o quê? O tempo de deslocamento como jornada. Com a reforma, esse direito acaba, não vai mais existir. Trata-se de uma redução de direitos trabalhistas. Esse aqui, a jornada in itinere, não tem nem como falar que teve uma ponderação, entrou outro direito no lugar, aqui não, foi retirado. Então, se passar da reforma do jeito que está, o empregado não vai ter mais esse direito à chamada jornada in itinere, o tempo de deslocamento quando a empresa fica em local de difícil acesso ou não servido por transporte público. Outro ponto interessante é que, dentro do projeto de reforma, o tempo que o empregado, ainda que esteja dentro da empresa, que não está trabalhando, que não está ali efetivamente prestando serviço, o tempo que ele está ali na empresa, conversando, que ele está ali com seus descansando, em momento de lazer, alimentação, trocando de uniforme quando não é obrigatório uso de uniforme, o que o projeto de lei fala? Que isto não é jornada de trabalho. Então, tempo que o empregado está em lazer na empresa, se alimentando, trocando de uniforme quando não é obrigado, não vai ser jornada de trabalho. Esse ponto gera até um pouco de debate. Há quem fala que nesse caso não teria nem como pagar horas porque ele não está efetivamente trabalhando. Mas nunca se pode esquecer que se o empregado está dentro da empresa é porque o patrão permitiu, é porque o empregador permitiu. Se o patrão permitiu que esse trabalhador fique lá dentro, o patrão, o empregador, ele também é responsável por esse empregado lá dentro. Até porque é algo notório que se ele está dentro da empresa ainda, o empregador vai lá, poderá chamá-lo para fazer algum tipo de serviço. Então, a princípio, não é tanto uma redução de direitos, porque ele não está efetivamente trabalhando. Mas é algo a se pensar efetivamente ser. Não poderia ser considerado jornada, ao menos com relação à troca de uniforme, ainda que não seja obrigado usar uniforme, porque o empregado, se ele está de uniforme, mesmo quando o patrão não manda, é um benefício para a empresa um empregado uniformizado. Então, simplesmente, por si só, falar que ele não está à disposição e não considera-se como jornada, é algo a se pensar, algo a se refletir, se ele está ou não está à disposição do empregador. Um outro ponto interessante com relação à jornada é o chamado jornada em regime de tempo parcial. Jornada em regime de tempo parcial. Antes, ou seja, no momento atual, na legislação atual, essa jornada é possível até 25 horas e sendo totalmente vedado as horas extras. E é lógico que tem que ser vedado as horas extras. Se o empregador contratou alguém por regime de tempo parcial, é exatamente para quê? Por quê? Porque ele tem interesse que aquele trabalhador só trabalhe dentro daquele limite de horário e que não faça as horas extras. Só que agora vem a reforma e fala o seguinte: a jornada em regime de tempo parcial poderá ser ampliada para 30 horas e o empregado ainda poderá fazer até 6 horas extras. Ora, se quer se buscar horas extras, então contrate esse empregado com uma jornada regular, uma jornada efetiva, de 8h44. Não contrate de regime de tempo parcial para depois utilizá-lo de forma extraordinária. Então aqui é uma contradição com o próprio objetivo pelo qual foi criado a jornada em regime de tempo parcial na legislação atual. Um outro ponto também interessante para concluir é com relação ao compensação de horário, banco de horas. O que aconteceu? A reforma, ela busca flexibilizar essa possibilidade de compensação de hora. Ou seja, flexibilizar no sentido ampliar, permitir mais ainda a compensação no sentido que, primeiro, autoriza de forma plena a negociação, a flexibilização, a compensação de jornada entre empregado e empregador diretamente. A retirada de um sindicato nesta negociação quanto à jornada é algo que é sempre perigoso.
É algo que o empregado não se pode esquecer que com ou sem a reforma vai ser uma parte suficiente, ou seja, é uma parte que não necessariamente tenha conhecimento jurídico para saber exatamente quais os limites que ele tem que trabalhar, o que ele deve trabalhar, o que ele pode. Até porque, pela necessidade financeira, esse trabalhador vai poder ceder e trabalhar em jornadas muito mais elastecidas, exatamente para ter seu ganho-pão, para ter o seu dinheiro, e isso fere a saúde. Então, por exemplo, está lá dentro da compensação a 12 por 36 de uma forma muito mais ampla. A reforma trabalhista ampliou a 12 por 36, prevendo que na 12 por 36, o que é a 12 por 36? Para ficar bem simples, o empregado trabalha 12 horas e descansa 36. Dentro da reforma trabalhista fala o seguinte, que dentro da 12 por 36, naquela jornada que o empregado trabalha 12 horas, o intervalo intra-jornada, que é aquele intervalo para refeição e alimentação, pode ser indenizado, pode deixar de ser gozado. O trabalhador vai trabalhar 12 horas seguidas, sem repouso para alimentação? Financeiramente falando, pode até pensar positivo, ele vai embora mais cedo, ele vai ganhar diretamente essas horas, mas e o direito à saúde? E a fadiga que gera um trabalho excessivo? Isso é algo que deve ser lembrado, deve ser preocupado, deve ser se atentado com relação a essa ampliação da compensação de hora, do banco de horas, de uma forma muito mais simples, sem uma proteção maior do jeito que é a legislação atual. Vamos ficar atentos, vamos ver qual será o texto final com relação à jornada de trabalho, que não pode esquecer, jornada tem total relação com a saúde trabalhadora. Excesso de jornada gera fadiga e fadiga gera doença do trabalho e acidente do trabalho. É essa a preocupação que tem que ter.